Vamos pra cima então. Dia das Mães na Lagoinha Miami, gente. Glória a Deus, nada melhor do que aprender da história da mãe mais importante da Bíblia. Vamos aprender então da vida de Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Quem está comigo? Lucas capítulo 1, versículo 26 diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Glória a Deus por essa palavra. Deus tem um propósito para todos nós. Todas as vezes que nós vemos na palavra de Deus que Deus chama alguém para uma tarefa divina, para uma ordem, para um propósito que Ele gerou, essa pessoa, ela foi escolhida por Deus para um propósito. Diga, propósito. E a Bíblia nos ensina e nos fala de que nós fomos chamados por Deus. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, há um propósito que Deus tem para a sua vida. Você pode dizer comigo assim: ó, Deus tem um propósito para mim. Agora quem não falou, fala de novo, bem bonitinho, vai no 3, 1, 2, 3. Deus tem um propósito para mim. Deus tem um propósito para mim e para você. E quando nós entendemos que Deus tem esse propósito, nós entendemos que nós nascemos para isso. Amém? Esse é o título da minha mensagem. Você nasceu para isso. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado: você nasceu para isso. Por mais que ela não acredite, ela nasceu para viver o propósito de Deus na vida dela. Você nasceu para fazer as boas obras, aquilo que Deus preparou para você. Maria de Nazaré, essa cidade de Nazaré era uma pequena vila na região da Galileia. E era um lugar assim, pensa num lugar que ninguém dava nada por esse lugar. Sabe aquele lugar que não tem uma padaria? Sabe aquele lugar, cara, que você não tem nada para fazer lá? Você vai lá porque você tem alguém que você ama lá naquele lugar. Ainda é uma distância, assim, você vai fazendo um sacrifício para ir. Nossa, eu não quero ir, mas eu vou, porque tem um parente lá distante, eu tenho que ir lá, ela faz um pão legal. Vou lá, né, visitar, tomar um café com um pãozinho com manteiga. É esse lugar, Nazaré, ninguém quer ir para lá. É um lugar desprezível pela maioria ali dos judeus. E Maria era essa jovem que, teologicamente falando, os teólogos defendem, dizem que ela tinha entre 13 a 17 anos. E essa era mais ou menos a idade naquele tempo em que as mulheres casavam-se. E ela tinha entre 13 a 17 anos. E ela era jovem. Jovem. Ela tem uma filha de 11, ela vai fazer 12 esse ano. Jovem. Mas Deus tem um propósito até para os jovens. Até para o seu jovem que você tem lá na sua casa, Deus tem um propósito. E Deus está contando com você, papai e mamãe, para que você tenha a sabedoria do alto, para você cuidar dos seus filhos e ensiná-los no caminho que eles devem andar. Está faltando sabedoria para você? Tiago vai falar, acho que é em capítulo 1 ou 2, ele vai falar que se te falta sabedoria, peça ao Pai das luzes que Ele te dá com generosidade. Está faltando sabedoria para cuidar dos filhos? Você está pedindo para a pessoa errada. Peça para o Senhor. Amém, gente? Deus tem um propósito na vida dos jovens. E ela era essa jovem. E a gente vai entender que ela também era uma jovem de um status baixo. Como assim, pastor? Em Lucas capítulo 2, versículo 24, não precisa colocar, mas se você quiser também pode colocar, fica à vontade, mídia, obrigado. Você pode dar uma salva de palmas para nossa mídia, gente, que está aqui alimentando aqui essa tela, para que você possa ser alimentado aí na tua casa, lá na tua casa aqui também, amém, gente? Olha só que maravilha. Todos nós fazemos parte dessa igreja. E vai contar em Lucas que
Maria, ela chega para trazer uma oferta ao templo. E conforme as escrituras vai dizer que essa oferta que ela traz é o mínimo de oferta que alguém pode trazer. Que fala que são 2 rolinhas e 2 pombinhos. Algo assim. Algo muito pouco, muito barato. Então vai descrever que ela era essa jovem que tinha poucos recursos financeiros. Mas ela é importante para nós. Ela é importante porque ela foi a mulher agraciada, como a palavra de Deus fala. Maria, essa jovem, ela recebeu um chamado divino. Deus envia um anjo para ela. Deus envia o anjo Gabriel, trazendo uma mensagem dos céus. E eu quero declarar que eu não menospreze a sua idade. Não menospreze a tua realidade, a tua idade. Deus trouxe a salvação do mundo a partir de uma jovem. E de todas as mulheres daquele tempo, Deus escolheu essa jovem para trazer à luz o Messias. Você está entendendo isso? Nós cristãos entendemos que Jesus é o Filho de Deus. De que Jesus é o nosso Senhor, a quem nós adoramos, a quem nós rendemos glória, graça, louvor e atribuímos a Ele. Mas Maria também é importante. Ninguém pega o lugar de Jesus. Ninguém está acima de Jesus. A Bíblia fala que a Ele foi dado o nome que está acima de todo o nome. Todos estão entendendo isso? Mas ela é uma mulher importante. E se a Bíblia, e se para Deus deixou que tivesse 4 evangelhos que falassem sobre ela, então nós precisamos atentar para o que Deus está falando através dessa mulher. E Deus podia ter escolhido qualquer outra, mas Deus escolheu Maria, a agraciada. Em outros termos fala a mulher favorecida. Em inglês é muito forte esse termo, highly favored. É uma mulher que ela foi agraciada pelo Senhor. E é interessante a gente pensar, cadê os nossos alunos do Seminário Carisma? Nós aprendemos nesse último módulo que até esse momento a palavra usada para descrever agraciada nunca tinha sido usada na história da Bíblia. Somente nesse momento, a partir desse momento, é o primeiro momento que essa palavra agraciada, esse termo é usado na Bíblia. E eu trago para você algumas lições do início da vida de Maria, que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero ensinar vocês a viver os propósitos de Deus, conforme os ensinamentos que a gente vê nesse texto aqui. Vamos comigo, gente? Vamos comigo nessa jornada? Até 3 da tarde? Os visitantes estão assim, meu Deus, já sei que eu não volto aqui mais. Falar nisso, quantas pessoas estão nos visitando aqui pela primeira vez? Olha aí, sejam bem-vindos aqui, ali também. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe. Gente, não se assuste comigo não, tá? Não se assusta comigo não, dá uma folga, meu aniversário amanhã, tô assim animado demais. Não, gente, sou assim sempre. Então, glória a Deus aí, só para eu não ficar no silêncio, beber uma... Vambora, Flavinha. Vocês querem aprender as lições? Então vamos aprender, anota aí. Primeira lição é: a obediência destrava destinos eternos. Olha só, a obediência destrava destinos eternos. A sua obediência é revelada na sua disposição de ouvir. A sua obediência, ela é revelada na sua disposição de ouvir. Lucas 1:38 vai dizer que Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Ela diz que aconteça comigo conforme, significa que a minha vida seja colocada na forma da tua palavra. Que os meus propósitos sejam colocados nos propósitos da forma da tua palavra, daquilo que o Senhor tem para mim, conforme, é isso que significa, certo? Conforme, que seja feita conforme a tua vontade. E a obediência de Maria a empurrou para dentro do propósito de Deus. A sua obediência, ela vai te dar aquele empurrãozinho que falta para você entrar no propósito de Deus. Como eu falei mais cedo, muitos têm fé, mas poucos exercem e comprovam a sua fé
em obediência, porque é difícil você renunciar a algumas coisas. Quando você não compreendeu o que Jesus renunciou por você. O que? A glória nos céus. Ele veio e se limitou a um corpo humano, com as mesmas necessidades fisiológicas que eu e você temos. Ele não subjugou o fato de ser Deus, mas humilhou-se vindo a ser homem. Me ajuda aí com esse feedback aqui. Ele se humilhou. Quando eu entendo o que Jesus fez por mim, cara, sério. Maridos, a tua mulher não faria isso por você, não. Homens, teu marido não faria isso por você, não. Já está entendendo isso? O que Jesus fez? Ele se humilhou e se colocou em forma humana por mim e por você. Quando eu entendo isso, a minha renúncia, ela é consciente de que eu não tenho outro lugar para ir. Eu quero é Cristo, eu quero é Jesus, eu quero é viver por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu quero conhecer Jesus a um ponto de intimidade tamanha que eu me pareça mais com Ele do que com o meu velho eu. Eu quero Jesus na minha vida mais do que qualquer coisa, porque quando eu tenho Jesus, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa. Quando estão entendendo isso? Eu sou um bom crente, porque eu reflito a imagem de Jesus. Então a obediência, ela destrava destinos. Muitos têm fé, mas poucos têm obediência. E eu rogo aqui para vocês, obedeçam ao Senhor. Tenham intimidade com Deus a nível de haver obediência. Quando Ele falar, deixa isso, essa amizade já não condiz mais com a realidade que eu tenho para você. Esse lugar já não corresponde mais com o lugar que você está visitando. A minha presença. A obediência destrava destino. E não adianta depois perguntar, pastor, por que nada acontece na minha vida? Pastor, por que está tudo, parece que está tudo falindo, tudo acabando, tudo destruindo? Deus está tendo misericórdia de você e falando assim, ei, volta para mim, é para mim que você tem que ir, não é para o mundo. Para de olhar para o presidente, para de olhar para a situação migratória, olha para mim. Se eu te trouxe nessa terra, eu tenho um propósito para você. Você não ficará sozinho, eu não te abandonarei, eu te desviarei do furor do inimigo. Obediência, diga obediência. Deus não quer teu sacrifício, Deus quer tua obediência. Muitos querem viver o propósito de Deus, mas são impedidos por conta da desobediência. Tem uma parede na sua frente. Você, eu quero viver o propósito de Deus, eu quero viver o propósito de Deus, mas você não abandona aquele pecado. Você está preso ainda lá naquela situação lá do passado. Libera perdão de uma vez por todas. Libera perdão e avança. Para de encher a cara com bebedeira. E aí você já viu o futuro disso. Você já viu onde que isso vai te levar. Pastor, está pegando pesado hoje no Dia das Mães, hein, pastor? Mas tem, gente, tem que pegar pesado mesmo. A palavra, ela tem que confrontar. Isso aqui não é palavra para massagear ego de ninguém. Isso aqui não é coach. Não, peraí, peguei errado. Peraí, não, coach, ele é bom, gente, calma. Eu tenho um coach, mas ele não massageia meu ego, não. Ele me desafia. Isso aqui não é, sei lá, autoajuda? Motivacional, pronto. É um motivacional, mas ele também vai quebrando ali o teu orgulho. Amém? Amém? Tem que confrontar, gente. Porque senão você vai entrar aqui, feeling good, you're gonna leave, e aí nada mudou. Você vai entrar aqui, poxa, que legal, olha só, aquela banda, aquela menina canta, a bateria e tal, pô, uma vibe massa, não sei o quê. Aí sexta-feira que vem você tá lá, lá em Miami Beach. Aí o demônio tá assim, vai, fica aí mesmo. Aí domingo, você acorda com aquela ressaca. Cara, eu vou pra igreja, porque meus parentes lá no Brasil, orar por eles, eu preciso sair dessa vida. Sai dessa vida então, gente. Pelo amor de Deus, sai dessa vida. Você é muito mais valioso.
Você é precioso. Você é precioso demais. Eu ia fazer uma piada aqui, não vou fazer não. Ai, meu Deus, não. Eu ia falar assim: bom dia, meus lindos. David Leonardo é uma benção, logo logo ele vem aqui, hein? Você é precioso sim, é precioso sim. Deus não morreu pelos animais. Deus não morreu pelo Grand Canyon. Deus não morreu pelas baleias no oceano. Não, Deus morreu foi pela humanidade. E a Bíblia fala que você é obra-prima da criação. Cara, se você não é importante, você é o quê? Se você não é importante para Deus, você é o quê? E a minha palavra hoje aqui é para dizer que esse algo importante, essa pérola que você é, esse diamante, esse tesouro que você é, não pode se corromper num lugar onde há porcos. Você não pode se misturar na lavagem dos porcos. Deus tem um banquete para você. Amém, gente? Só jab. Mas a gente precisa disso. Muitos querem sair de uma vida vazia, sem sentido, mas não andam no caminho da obediência, da submissão, da vontade do Pai. Amém, gente? Vou contar uma história para vocês. Eu estava nesses dias aí. Eu tenho um Tesla, né? Comprei um Tesla esses dias. Glória a Deus, amém? Eu graduei, né? Do Corolla para um Tesla. Então, amém. Aí, olha só. Vocês querem saber mesmo? Quer mesmo? Pior que não. A gasolina nunca teve, né? Gente, eu tô aqui no Culto Fé com o Guilherme Batista, pregador, evangelista. Saímos pra gente jantar no restaurante ali, numa hamburgueria ali em Wynwood, quinta-feira à noite. Estacionei meu carro, tal, fomos lá, não sei o que, tal. Acabou, eu volto pro meu carro não quer ligar. Eu falei, não, mas eu tenho bateria, cara. Não é possível. O que tá acontecendo? Cara, eu vejo o sistema da Tesla está atualizando. E vai durar 55 minutos. Gente, sério, naquela hora eu desisti. Eu fiquei assim, o que eu tô fazendo com esse carro? Eu tinha que ter um carro de gasolina. Eu pensei assim, gente, eu tô doido pra ir pra casa. Era quase meia-noite, eu tô doido pra ir pra casa. Vou ficar aqui nesse lugar, parado aqui. E agora? Ainda bem que o Guilherme foi de carona com o outro Guilherme. Mas eu tô lá parado. E aí começa a vir a galera que passa em Wynwood, né? Tipo, depois da meia-noite. Vem um tiozão cantando uma música e ele tava bem doido. Não sei o que, passa do meu lado. Eu falei, gente, não posso nem sair daqui, cara. Se a polícia fala por algum motivo, ó, senhor, please, move your car. Eu falo assim, o que eu posso fazer? Tá aqui parado, não tem como, ele não liga, não funciona, não dá, não tem o reset button, não vai. Não é gasolina, é bateria, mas também não é o caso da bateria, é o software que ele tá atualizando. Que lindo momento, gente. Doido pra ir pra casa. Mas muitas vezes é assim. A gente quer sair daquele lugar, mas a gente não se submete ao tempo de Deus. Deus está te chamando, submeta-se ao meu tempo. Submeta-se à minha vontade. É do meu jeito. Submeta a sua vida à vontade do Senhor. E talvez você vai ter que esperar. Talvez você está orando já há uma semana, você está jejuando. Você já pensou, pô, agora vai. Segunda-feira vai, porque eu estou uma semana jejuando, agora vai. Não, cara, se submete ao Senhor. A vontade é dele, o tempo é dele. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3 que no tempo de Deus tudo se fez formoso. Posso ouvir um amém por isso? Segunda lição. A humildade abre meus olhos para o favor de Deus. O favor de Deus, ele já foi liberado para você. Você sabia disso? Quem não sabia disso? Levante a mão. Eu não sabia que o favor de Deus estava liberado para mim. Ninguém vai levantar, né? Tem gente que quer levantar, mas não quero ser o único. O favor de Deus já está liberado. Sabia que o perdão de Deus já foi liberado para você?
Sabe as pessoas que estão lá em Wynwood, que estão lá na balada, sabia que o favor de Deus já foi liberado para eles? Você sabia disso? Sabia que o perdão de Deus já foi liberado, mas eles não acessam. Os olhos deles estão fechados, eles não acessam. Lucas 1:46 vai dizer assim: então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da tua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Maria não buscou a glória para si. Ela entendeu que ela era agraciada, mas ela não buscou a glória para si. Ela teve humildade. Diga humildade. Humildade é uma chave maravilhosa na sua vida. Há realidades que você ainda não acessou por falta de humildade, de pedir ajuda, de falar: eu não sei, pode me ensinar? Amém, gente? O homem caído, o nosso eu carnal, ele busca a aprovação dos homens e de Deus. O homem carnal, ele precisa dos aplausos, ele precisa do tapinha nas costas, ele precisa do reconhecimento, ele precisa da atenção. E por isso ele acaba querendo a glória para ele mesmo. Salmo 51:17, parafraseando, vai falar assim: um coração humilde não será desprezado pelo Senhor. Cara, um coração humilde Deus não vai desprezar. Tenha humildade. Tenha humildade para reconhecer aquilo que você não sabe, aquilo que você precisa aprender do Senhor. Deus, ele não resiste a um coração humilde. Deus, ele não vai resistir a você se você vier a Ele com humildade. Aproxime-se do Senhor com humildade. Tenha humildade de aproximar do Senhor. Ela abre os olhos para perceber o favor de Deus que já foi liberado. Mas o orgulho, ele não me deixa enxergar. Muitas vezes eu vejo, gente, eu estou aqui em cima, eu vejo algumas pessoas orgulhosas, durão. Não vou mover nada aqui. Não vou nem abrir minha boca. Deixa Jesus te pegar para você ver. Deixa Jesus quebrar esse coração de pedra e transformar num coração de carne para você ver a potência que você é, a máquina que você é nas mãos do Senhor. Deus não resiste a um coração humilde. Provérbios 16:18 vai dizer que o orgulho precede a queda. O orgulho é só um passo para que você caia, você tropece. O orgulho aponta para o problema, a humildade aponta para a solução. O orgulho aponta para o problema, fica olhando o problema. Tá, tem um monte de problema aqui. No estacionamento, problema no ar-condicionado, problema. Não, a humildade procura a solução. E às vezes no casamento é assim. O orgulho, ele vai ficar apontando o problema do cônjuge. Não é verdade, gente? Vamos falar a verdade aqui. Ontem a gente teve um culto dos homens aqui, o Hero. Foi suave. E o orgulho é isso. O orgulho fica apontando o problema. Ah, ela é assim, ela faz isso, ela não me ouve, é por isso que as crianças estão assim, é por causa dela, e vice-versa. Mas a humildade, ele vê a solução. Não, peraí, vamos conversar juntos, vamos alinhar as nossas expectativas juntos, vamos pensar numa melhor estratégia para a gente criar os nossos filhos. Você percebe a diferença, gente? Quantas vitórias você conquistou por conta do seu orgulho? E quantas você conquistou por causa da sua humildade? Deus quer que a gente seja humilde, porque a humildade abre meus olhos para ver o favor de Deus. Terceiro, a coragem em Deus vence o julgamento humano. Mateus 1:18 diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia José anular o casamento secretamente. Maria, ela enfrenta os riscos da rejeição, vergonha e até a morte por aceitar a vontade de Deus. José, ele era um homem fiel. Mas ser fiel à voz de Deus é mais importante do que agradar um sistema. Você está entendendo isso? Ser fiel à voz de Deus é mais importante do que agradar aos familiares. Tem muita gente que entra no casamento, mas traz a família toda para dentro do casamento. Não dá certo. Não dá certo. Você precisa deixar para trás.
Seu pai vai sempre ser seu pai, sua mãe vai sempre ser sua mãe, mas a partir de hoje a sua família número 1 é o teu cônjuge e os teus filhos. É a família número 1. A palavra mais importante nessa tua família não é dos pais, não é dos tios, não é dos primos, é da tua esposa e do teu marido. Amém, gente? Se você veio hoje é porque no mês de maio é o mês da família. Então a gente prega só sobre família. Tiago capítulo 1, versículo 12 vai dizer: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Onde está firmada a sua coragem? Na sua reputação? No que os outros pensam a seu respeito? Então você se move pelo que os outros pensam? Então você serve aos outros e às suas vontades? Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Deus? Quem tem a última palavra na sua vida? A coragem, ela vence o julgamento humano. Talvez alguém já falou: cara, larga essa mulher. Larga, não dá certo, larga. A tua coragem em Deus vence o julgamento humano. Não, porque Deus me deu ela e eu sou responsável por ela. Eu sou o construtor da minha família, o construtor da minha casa. Como estão entendendo isso, gente? Amém? Quarto, acerta mais quem pensa antes de agir. Acerta mais quem pensa antes de agir. Lucas 2,19 vai dizer: Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Maria não reagiu por impulso, mas ela ponderava no seu espírito. Ela pensava. Ela não era uma mulher impulsiva. Ela refletia. Quantas vezes a gente, por ser impulsível, a gente compartilha sonhos com pessoas que não estão prontas para ouvir os nossos sonhos, porque elas não estão caminhando dos mesmos lugares que nós estamos. Aí a gente acaba comprometendo um sonho que nós tivemos, que Deus confiou a nós. Aí essa pessoa, por ela não estar no mesmo lugar, ela começa a colocar dúvida no teu coração. E aí você, ao invés de exercer e fazer o propósito que Deus tem na sua vida, você abandona, porque você pensa: é verdade, não vai dar certo. Não vai dar certo. Já era para eu ter divorciado, já era para eu ter separado. Alguém está entendendo isso, gente? Pelo amor de Deus. Pensar com a mente de Cristo produz frutos de sabedoria. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Quais frutos você tem produzido? Quais frutos você tem produzido na tua casa, no teu casamento, nos teus relacionamentos, na tua saúde financeira? Quais são os frutos que você tem produzido? Bons ou frutos amargos? A Bíblia fala em Provérbios 15, versículo 1: a resposta calma desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quem tem sido você? Aquele que tem uma palavra calma ou uma palavra ríspida, dura? Deus está falando conosco aqui nessa manhã. Quer produzir bons frutos? Reflita, medite, pense antes de agir, não haja por impulso. Amém, gente? A entrega total, outro ponto. A entrega total libera o mover sobrenatural. A entrega total a Deus. Entrega total a Deus. Maria, versículo 34, capítulo 1. Maria pergunta para o anjo: como será isso? E o anjo responde: será pelo Espírito Santo. A entrega total de Maria liberou o mover sobrenatural. A entrega que Deus está nos chamando para fazer. Cara, entrega a tua vida para o Senhor. Entrega os teus passos para o Senhor. Entrega a tua incredulidade. Entrega as tuas inseguranças para o Senhor. E você verá o sobrenatural acontecer na tua vida. Tem muitos testemunhos que a gente ouve de pessoas que eram muito duras. Pessoas muito, que não permitiam Deus tocar na vida delas. Quando elas permitiram, elas começaram a fluir, começaram a florescer, começaram a dar frutos, as coisas começaram a acontecer. Elas começaram a servir nessa casa, começaram a ser agora canal de bênção para outros, que nem mesmo elas imaginavam que seriam capazes de ser. A entrega total. O Senhor está nos chamando para uma entrega total. Tudo que eu sou, Deus, é teu. Tudo que eu tenho é teu. A minha vida, a minha casa, tudo que eu tenho é teu. Entrega total para o Senhor. Não é uma entrega parcial. Você não vai viver o sobrenatural de Deus se você fizer uma entrega parcial. Se for apenas uma parte, se for apenas no domingo. O teu relacionamento com Deus, ele tem que ser diário, de segunda a segunda. Você tem que falar com Deus, tem que ter um relacionamento com Deus, se aliançar com pessoas que caminham nessa mesma fé, com esse mesmo propósito. Você tem que fazer parte de um grupo de crescimento na nossa igreja.
Grupo de crescimento é o quê? São a igreja em casa, é o coração e a base dessa igreja. Não dá para ser crente de domingo. Não dá para ser crente de domingo. Você não vai ser alimentado por vídeo no YouTube. Você precisa de comunidade. A Bíblia nos ensina que a gente não negligenciar a comunhão dos santos, a comunhão da igreja, como alguns fazem. A Bíblia está nos ensinando. Jesus, ele ia às sinagogas. Jesus, ele andava com pessoas que estavam ali com ele, professando a mesma fé. Você está entendendo isso? Nós não podemos ser cristãos, seguidores de Cristo, discípulos dele, de domingo. Precisa haver esse crescimento no nosso espírito. E quando a gente passa a participar de um GC, eu sou confrontado ali, eu tenho a oportunidade de falar, eu ouço meu irmão contando um testemunho, eu sou edificado por aquele testemunho. Eu que já não acreditava mais, passo a acreditar. Eu que já estava quase desistindo, passo a persistir. A minha fé que já estava tão pouca, eu que já era tão incrédulo, eu passo a crer no Deus do sobrenatural, que Ele tem um propósito na minha vida. E eu vou cumprir esse propósito. E eu vou renunciar às coisas que eu preciso renunciar, os relacionamentos que eu preciso deixar para trás. E vou me entregar por completo para Ele, porque Ele tem um mover sobrenatural para fazer na minha vida. A Bíblia fala que eu sou templo, habitação do seu Espírito. O que eu estou fazendo com o templo do Senhor? Salmo 37, versículo 4: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Tem algo que você está pedindo para o Senhor há muito tempo e não aconteceu ainda, porque você está tentando agir no lugar de Deus. E Deus está falando: só entrega o teu caminho. Entrega o teu caminho. Entrega a tua vida total. Diga: entrega total. É isso que Deus quer de você. Não pode ser parcial. Mulheres, quantas mulheres nós temos aqui? Tem uma comunidade de mulheres nessa igreja, pronta para caminhar com você. Tivemos há 2 sábados atrás o culto das mulheres, o Shine. Foi maravilhoso. Essa igreja cheia de mulheres adorando ao Senhor, sendo transformadas pelo Senhor. Mulheres ali, sabe, que estavam cansadas, desistindo, a ponto de desistir, com um peso que foi colocado sobre elas. E aqui elas sendo lifted up, elas sendo erguidas, sabe, trabalhadas pelo Senhor. Quantos homens nós temos aqui? Nós temos uma comunidade de homens de fé nessa igreja. Você não vai caminhar sozinho, meu irmão. Você não pode caminhar, você não pode ser aquele lobo solitário. Você vai ser presa fácil. A gente precisa caminhar juntos. Nós precisamos ter essa entrega total. Entregue ao casamento, renuncie o controle. Entregue a carreira, você vale mais do que um cargo. Entregue o passado, o Senhor tem coisas novas. E por último, quem gera no secreto transborda em público. Maria, conceberás e darás à luz um filho. O anjo visitou ela no secreto. Não foi em praça pública, não foi na igreja, foi no secreto. E ela guardou aquilo para ela. Ela creu, por isso que ela foi agraciada, porque ela creu. Ela não duvidou em seu coração. Conceberás e dará à luz um filho. O maior milagre da história foi gerado em silêncio dentro de um ventre improvável. Talvez você pense: eu sou improvável, pastor, você não conhece a minha história. Você está falando porque você não sabe de onde eu vim. Você está falando porque você não sabe quantas coisas eu fiz no passado. Eu me arrependo. É esse coração que Deus quer. Um coração quebrantado, contrito, o Senhor não desprezará. Arrependido de uma história desastrosa do passado, pronto para viver o novo. Deus quer gerar um fruto dentro de você. Deus está querendo gerar esse fruto há tanto tempo, mas você não permite. Permita-se hoje. Fala: Deus, eis-me aqui, o teu servo. Sabe a palavra serva que ela usa? É a palavra quase para dizer escravo. Eis aqui o teu escravo, Senhor. Faça comigo conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Aleluia, aleluia, obrigado, Jesus.
que você gera em oração e fidelidade ao Senhor será o seu maior fruto e alcançará a eternidade. Como assim, pastor? Se você ganha uma alma para Jesus, o teu impacto não é mais só terreno, ele é eterno. Você entende isso? O poder que Deus derramou sobre nós é eterno, porque agora essa vida, ela vai passar a eternidade com o Senhor. Talvez hoje você ora pela sua casa e você talvez não vê a tua casa servindo ao Senhor como você gostaria. Não temas, continue orando, seja fiel ao Senhor, gere esse fruto aí no secreto, confiando, e veja já veja. Você consegue ver? Consegue ver? Consegue ver? Você está conseguindo ver a tua casa servindo ao Senhor? Você consegue ver a tua família rendida aos pés do Senhor? Você consegue ver aquilo que parece impossível hoje aos olhos humanos, mas pela fé você consegue ver? Você consegue visualizar aquele sonho que você gostaria tanto? Deus, eu quero tanto, Pai, poder ver minha casa rendida aos teus pés, meu casamento restaurado, a minha família, Senhor, servindo na tua casa. Veja. As mães, elas se sentem mães primeiro do que os pais se sentem pais. Eu lembro quando a minha esposa, ela engravidou, eu não me sentia pai. Isso acontece com vocês também, pais? Eu não me sentia pai. E eu achava isso estranho, mas ela já estava com o bebê no ventre, ela já se sentia mãe daquele bebê. Sabe? Quando a gente gera algo de Deus, a gente já vive como se já estivesse acontecendo. A gente já está lá. Já estou nessa nova realidade. Deus quer salvar a sua família. Então gere esse milagre no teu coração, em secreto. Gere em secreto. Você não precisa sair falando pro seu marido: ó, bonitão, você vai servir a Jesus um dia. Você vai. Não precisa não, só fala: você é tão abençoado. Você é um homem de Deus. Você é um homem bom. Nossa, eu vejo como você cuida da nossa casa. Nossa, eu te admiro tanto. Para a esposa a mesma coisa. Meu bem, você é um presente de Deus para minha vida. Para os filhos a mesma coisa. Você é o maior presente que Deus me deu. Herança do Senhor. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Porque não há impossível para aquele que crê. Para finalizar, eu quero trazer esse entendimento para você. Alegre-se e agraciada, o Senhor está com você. Foi essa palavra que o anjo trouxe para Maria. E como eu disse, essa palavra é carito. Eu não sei falar grego, tá? Mas é assim que escreve. Carito, 2 O no final. Nunca tinha sido pronunciado na Bíblia. Nunca tinha sido relatado em nenhum lugar, até Maria. Mas não parou em Maria. Porque no livro de Efésios, capítulo 1, vai dizer, Paulo descreve que através de Jesus, Ele nos fez carito. Ele nos fez agraciados. Então para pensar. Para pensar comigo. Se Deus olhou dos céus para Maria e disse: Maria, você é a highly favored. Em outras palavras, Maria, você é a minha favorita. Ele poderia ter escolhido outra? Poderia, não? Sim ou não? Mas ele escolheu, não, ele escolheu Maria, não foi? Então era como se Deus estivesse falando: Maria, você é a minha number one. Você é a minha favorita, você é a minha especial, você é a agraciada. Só você, Maria, as outras não, eu quero você. Você entende isso? Tá fazendo sentido, gente? Você tem comigo aqui. Mas e quando Jesus entra em cena, Ele morre, Ele ressuscita e Ele vive. E o apóstolo Paulo, que é o apóstolo para todo aquele que não é judeu, apóstolo para os gentios, Paulo, ele teve um encontro com Jesus. Ele tinha propriedade para falar. Embora ele não fosse um apóstolo que caminhou com Jesus, mas pela graça de Jesus, Jesus trouxe ele para o apostolado.
Paulo descreve e fala: todos nós que confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador somos highly favored. Nós somos agraciados pelo Senhor. Nós somos o favorito de Deus. Você está entendendo isso? Você é o favorito de Deus. Você foi escolhido por Deus. Você foi perdoado, você foi lavado, foi remido pelo sangue do Cordeiro. E agora você também está no mesmo nível de escolha de Deus que Ele fez por Maria. Deus também escolhe você. E há algo para ser gerado dentro de você. Amém? Coloque-se de pé. Você chegou até aqui, eu espero que essa mensagem tenha falado com você de alguma forma. Fique ligado no nosso canal, que toda semana a gente tem novos conteúdos para você.